Um simpósio muito interessante sobre asma aconteceu aqui na TS, que abordou desde o básico até as perspectivas futuras de tratamento. Uma tarde inteira de discussão sobre asma. E o início foi exatamente trazendo as novidades da AGINA de 2024, que foram publicadas há poucas semanas, agora no mês de maio, essa atualização. Eles trazem, inicialmente, discutindo a questão da espirometria, porque muitas vezes nós não conseguimos, ou na maioria das vezes, obter espirometria de qualidade. E isso seria importante para um diagnóstico mais preciso da asma. Por outro lado, existem localidades que não têm o acesso à espirometria. Nesse caso, a realização do peak flow, o pico de fluxo expiratório, seria uma alternativa, embora não seja um exame tão preciso. É melhor realizar o peak flow do que não realizar nada para avaliação da função pulmonar dos pacientes. Um outro ponto importante que foi acrescentado no documento desse ano é o conceito de remissão de asma. O conceito de remissão já vinha sendo discutido no meio acadêmico nos últimos 2 anos. Houve, inclusive, uma publicação de uma proposta de critérios para se definir o que seria remissão clínica, o que seria uma remissão completa do paciente com asma. E a discussão foi que falta ainda uniformizar esse conceito de remissão. A gente observa que alguns estudos utilizam um conceito de remissão um pouco diferente de outros, então o objetivo futuro é procurar uniformizar o conceito de remissão, que de maneira geral, resumidamente, é quando o paciente fica 1 ano sem apresentar nenhuma exacerbação, sem a necessidade do corticoide oral, sem sintomas e a remissão funcional, inclusive com melhora ou a normalização da espirometria. Esse é o mundo ideal que nós almejamos para os nossos pacientes com asma e que nós conseguimos obter muitas vezes com os novos tratamentos. Foi apresentado que a utilização de imunobiológicos para os pacientes com asma grave, e nós sabemos que o universo de pacientes com asma grave é um universo pequeno, 5% dos nossos pacientes têm a forma grave da doença e vejam só, os dados que foram apresentados mostram que 20% dos pacientes, ou cerca de 20% dos pacientes com asma grave que utilizam imunobiológicos atingem a remissão da doença. E isso é fantástico, porque eram pacientes que até algum tempo não tinham perspectiva, a não ser a única perspectiva deles, eram de serem limitados, de serem dispneicos e sujeitos a crises, risco de hospitalização e até de morte. Inclusive, estudo brasileiro apresentado na TS aqui pelo Dr. Marcelo Rabarre, avaliando atestados de óbitos dos pacientes que morreram no Brasil, identificou que morrem no Brasil 6 pessoas por dia devido à asma. Um outro ponto que foi abordado nesse simpósio é que nós precisamos reforçar essa ideia, especialmente entre os não especialistas, da não utilização do beta-agonista de curta ação exclusivamente para o resgate dos pacientes com asma. Sabemos que esses pacientes estão sujeitos a mais risco de exacerbação. Eles não utilizam corticoide inalatório, utilizando exclusivamente o SABA, que é o beta-agonista de curta ação, como resgate nas crises. Esses pacientes têm mais risco de hospitalização e de morrer por asma. Portanto, há o reforço de que sempre que se utilizar uma medicação de resgate no momento de crise, seja com o formoterol ou seja com beta-agonista de curta ação, fundamental a utilização do corticoide inalatório conjuntamente. E por fim, o último ponto, a importância, a necessidade da fenotipagem dos pacientes com asma para o melhor tratamento, para o direcionamento de drogas-alvo específicas. Hoje nós temos medicações muito boas, principalmente para os pacientes com inflamação do tipo T2, onde nós avaliamos por meio dos eosinófilos, por meio do feno, que é a fração exalada do óxido nítrico. E o que foi demonstrado é que os pacientes que possuem tanto elevação de eosinófilos quanto elevação de feno, a associação dessas duas características fenotípicas, são pacientes mais graves e mais sujeitos a exacerbações. Então é importante a fenotipagem para nós introduzirmos o imunobiológico, e quanto mais precocemente for introduzido o imunobiológico a partir da identificação do paciente que é grave, melhor.
porque nós sabemos que as exacerbações recorrentes fazem com que esse paciente perca a função pulmonar ao longo do tempo e esteja mais exposto ao risco de morrer. Então, não podemos postergar a indicação do imunobiológico quando o paciente for elegível, isto é, quando ele tiver os critérios de asma grave. Sou Mauro Gomes, médico pneumologista, editor aqui do portal. Espero ter trazido atualizações importantes em asma durante o ATS 2024, que você sabe, a ATS 2024 é aqui no Pneuma Imagem.